Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Bruna, eu sou planetarista da UBA e hoje eu estou aqui para poder fazer uma live com vocês sobre a identificação do céu, tá? Bom, o nosso planetário, ele costuma visitar as escolas e eventos onde a gente pode fazer um mapeamento do céu, identificar estrelas, constelações, ver um pouquinho sobre os planetas, nebulosas, galáxias e por aí vai. Mas com a pandemia fica difícil da gente levar o planetário aos lugares. Então, a pedido de alguns professores, nós estamos fazendo essa live aqui hoje para vocês, para a gente poder matar um pouquinho da saudade das nossas estrelas, né? Bom, para a gente começar, a gente vai ver um pouquinho sobre a origem das constelações, certo? Bom, de onde surgiram as constelações? Por que elas foram criadas? Bom, antigamente, muito antigamente, o homem, ele era nômade, eles não paravam em lugar nenhum. Então, eu estava aqui quando era conveniente para mim, quando não era mais, eu me mudava. Sendo que a partir do momento que o homem parou de migrar de um lado para o outro o tempo inteiro, ele começou a sentir a necessidade de poder marcar, por exemplo, as épocas do ano. Então, era necessário saber quando era a época de colher, quando era a época de plantar, quando o rio estaria cheio, quando ele estaria vazio, quando seria inverno, quando seria verão. Eu preciso me preparar para o frio para sobreviver, por exemplo. Então, tudo isso era muito importante. É claro que nessa época não existia calendário, né? Então, o que marcava as épocas do ano eram as estrelas, certo? Porque, como vocês sabem, as estrelas elas não estão fixas no céu. A esfera celeste, ela está sempre se movimentando. No céu, tudo gira, tudo está em movimento, assim como o nosso planeta Terra. Então, à medida que a Terra gira em torno dela mesma, a gente vai vendo as estrelas se movendo. Da mesma forma, à medida que ela gira em torno do Sol, a gente vai ver também diferentes estrelas no céu, ok? Então, nós vamos ter constelações do verão, constelações do inverno, constelações da primavera e do outono. Bom, então essa foi a origem das nossas constelações. Mas, pessoal, o que é uma constelação? Bom, eu sempre ouvi que constelação é um conjunto de estrelas que formam um desenho no céu, né? Eu acho que essa é a resposta mais completa que normalmente eu ouço. Vocês concordam com isso? Constelação é um conjunto de estrelas? Será? Bom, questãozinha da oba, né, gente? Constelação, na verdade, não é um conjunto de estrelas. Na astronomia, constelação é uma região do céu. Então, os astrônomos pegaram, olha, o nosso céu e dividiram ele em vários pedaços, olha. Cada pedacinho verde desse é uma constelação diferente. Assim como o nosso país é dividido em estados, o nosso céu é dividido em constelações. Essas constelações foram denominadas pela IAU em 1930, certo? Então, constelação é uma região do céu. Ao todo, nós temos 88 constelações oficiais, claro, porque a constelação, gente, ela contava a história de um povo, certo? Então, por exemplo, eu tenho constelações indígenas, eu tenho constelações maias, astecas, japonesas, chinesas, gregas, romanas. Eu tenho centenas de mitologias diferentes para constelações, ok? Bom, só que dentro dessa região do céu, como a gente pode ver aqui, olha, desenhos eram formados e esses desenhos partiam da imaginação do ser humano. Aqui, por exemplo, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul é uma constelação muito importante para a gente, porque ela ajuda a gente na orientação, certo? Por isso que ela leva o nome de Cruzeiro do Sul, né? Uma cruz que ela meio que aponta para o sul, ok? Bom, mas para a gente ver um pouquinho mais sobre essas constelações, eu vou levar vocês para ver um programa chamado Stellarium, ok? Gente, o Stellarium, ele é um programa de computador, é um software de computador que simula o céu, certo? E aqui, olha, a gente tem um pedacinho do nosso céu, ok? Esse céu, gente, é o céu de verão, tá? Então, é um céu que normalmente a gente vê no verão. E cada estação tem uma constelação característica. Por exemplo, a constelação do inverno é o Escorpião. A constelação da primavera é o Pégaso.
A constelação do outono é o Leão. E a constelação do verão é a constelação de Órion. Bom, Órion é uma constelação que todo mundo conhece, né? Bruna, eu nunca ouvi falar desse negócio de Órion. Ouviu sim. O Órion, gente, pode ser que ele não seja tão famoso, mas o cinto dele é muito famoso. Eu te garanto que a sua avó conhece o cinto de Órion, porque o cinto de Órion, na verdade, se chama, conhecido aqui no Brasil, né, como Três Marias. Quem não conhece as Três Marias? Fala para mim. Eu, quando era pequena, minha avó sempre apontava para mim as Três Marias no céu. E eu achava incrível, porque criança tem uma imaginação muito fértil, né? Então eu achava várias Três Marias no céu e eu nunca sabia qual era de verdade. Aí eu fui crescendo um pouquinho, eu fui identificando melhor quais eram as Três Marias verdadeiras. Bom, então aqui nós temos as Três Marias, que são conhecidas como Cinturão de Órion. É a cintura lá do Órion, certo? Bom, você imagina Órion era um semideus, filho de Poseidon, um caçador, um grande caçador, um homem muito grande, muito forte. Aí você imagina aqui, ó, a cintura dele. Aí vem subindo aqui o tronco, um ombro. Aqui cintura, subindo o tronco, o outro ombro. Em cima dos ombros a gente tem a cabeça, que são 3 estrelinhas aqui, certo? Então, cabeça, ombros, cintura. Aí eu venho descendo aqui uma coxa, um joelho, a outra coxa, o outro joelho, ok? Bom, gente, aqui em Órion nós temos 2 estrelas muito brilhantes, que são Rigel e Betelgeuse, certo? Rigel e Betelgeuse são bem brilhantes, e a gente costuma dizer que a estrela alfa de uma constelação é a estrela mais brilhante daquela constelação. Mas pensa comigo, para vocês, qual é a estrela mais brilhante? É Rigel ou é Betelgeuse? Foca bem nas duas e vê qual das duas brilha mais, qual das duas tem um brilho mais forte. É Rigel, né? Rigel, gente, é a estrela mais brilhante de Órion. Porém, todavia, entretanto, ela não é a alfa da constelação de Órion. A alfa da constelação de Órion é Betelgeuse. Mas, Bruna, você não falou que a alfa da constelação é a mais brilhante? É. Mas Betelgeuse é uma supergigante vermelha, uma gigante vermelha, e ela é uma estrela variável. Ela está no estágio finalzinho ali da vida dela, e tem momentos que ela expande, tem momentos que ela contrai, e esse brilho dela ele varia. Então, quando ela foi definida como a alfa da constelação, ela estava brilhando mais do que Rigel, mas atualmente ela não brilha mais do que Rigel, tá bom? E a gente não podia ficar mudando a nomenclatura, então ela ficou como alfa da constelação, e Rigel, como é a segunda, seria a beta, ok? Então, Betelgeuse e Rigel são as 2 principais estrelas da constelação de Órion. O outro ombro de Órion, que não tem um nomezinho aqui, se chama Bellatrix. Vocês conhecem esse nome de algum lugar? Bellatrix, lá, Harry Potter, a prima do Sirius Black, aquela bruxa lá do mal. Pois é, então, Bellatrix. A gente vai ver várias referências de Harry Potter aqui, tá, gente? Bom, então a gente tem Bellatrix, Betelgeuse, Cinturão de Órion, Rigel e a 4ª estrelinha que se chama Saiph, certo? Cinturão de Órion. Muito bem. Cinturão de Órion, 3 Marias. Essas 3 Marias, elas têm nome? Tem nome, gente. Tem nome. E não é Maria do Bairro, Maria Bethânia, Marimar, nada disso, tá? Elas se chamam Mintaka, Aunilan, e a terceira se chama Aunitak, ok? São nomes árabes, certo? Bom, então essas são as nossas 3 Marias. Agora vamos lá. A gente tem aqui, ó, cintura, uma perna, outra perna, aqui um ombro, a cabeça. Nesse braço aqui, ele está segurando um escudo. Vocês estão vendo aqui um arco? É um escudo do Órion. E no outro braço, ele carrega uma arma que a gente chama de uma clava. Uma clava, um porrete, um tacape, um pedaço de madeira, a arma do Capitão Caverna, o que vocês quiserem, tá, gente? Vai da preferência de vocês. Além disso, entre uma coxa e a outra coxa de Órion, vocês estão vendo que tem 3 estrelinhas?
3 estrelinhas, né? Essas 3 estrelinhas, gente, bem no meio delas tem uma coisa muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai clicar aqui na estrelinha do meio. Vamos centralizar ela e dar um zoom. É uma região do céu que faz bebês. Olha que legal. É a nebulosa de Órion. A nebulosa é um berçário de estrelas. É uma nuvem de gás e poeira no espaço, onde nós temos a formação de novas estrelas. Então, dentro dela, nós temos várias estrelas que são bem novinhas, que nasceram há pouco tempo, alguns milhões de anos, certo? E todas elas nasceram dessa nuvem. Essa nuvem, ela tem muito hidrogênio e hélio, tá? É o gás predominante dela. Bom, vamos voltar. Então, ali nas pernas do Órion, a gente tem uma região do céu que faz bebês. Essa é uma informação muito importante. Agora, vocês conseguiram identificar ali o nosso caçador? Para quem não conseguiu identificar ele, gente, deixa eu ajudar vocês. Olha só. Aqui, olha. Esse aqui é o nosso caçador. Então, cintura, uma perna, a outra perna. Sobe aqui o tronco, um ombro, outro ombro, a cabeça. Aqui o escudo no braço e o outro, o tacape, o porrete, enfim. Então, aqui é o nosso Órion, certo? O nosso caçador. Pegando aqui as 3 Marias, a gente vai para um lado ou para o outro. Caçador, ele sai para caçar, né? Muito bem. E o nosso caçador não está fazendo outra coisa, ele está caçando. Que animal o Órion saiu para caçar, gente? É um animal que a gente costuma comer. Descendo aqui, olha, vocês estão vendo aqui um V? V de vingança? Esse V é da constelação de Touro. Aqui nós temos a cabeça do touro, certo? Então, aqui está a cabeça do touro. Essa estrelinha aqui, a principal, se chama Aldebaran. Ela é a alfa da constelação do touro. É a estrela mais brilhante da constelação de Touro. E para quem gosta de cavaleiros do zodíaco, é o Cavaleiro de Ouro da Casa de Touro, também o único cavaleiro brasileiro. Gente, Cavaleiros do Zodíaco tem uma referência bem legal, porque são ao todo 88 cavaleiros. No caso, cada cavaleiro representaria uma constelação diferente, tá? Então, aqui nós temos a estrelinha Aldebaran, que é uma estrela mais alaranjada, também uma gigante. Ok? Bom, então no touro, o que mais que a gente tem no touro? Ó, aqui está a cabeça, um olhinho do touro. Aqui vem o outro olho do touro. E aí, olha só, daqui até aqui a gente tem um chifre. Daqui até aqui a gente tem o outro chifre. Vocês podem ver que essa vaca era muito bacana, né? O tamanho do chifre do touro. E aqui, mais para baixo, nós temos um grupinho de estrelas muito famoso também. Olha bem assim, com bastante atenção e me fala quantas estrelas vocês conseguem contar aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo contar 6, e vocês? Bom, aqui nós temos as famosas Pleiades. As Pleiades, gente, na verdade, são conhecidas na mitologia como as 7 irmãs, certo? Só que, na verdade, aquela região não tem só 7 estrelas, tem centenas de estrelas. A gente vai dar um zoom lá para vocês verem de pertinho. As Pleiades são um aglomerado aberto de estrelas. No passado, elas já foram uma nebulosa, tipo a nebulosa de Órion. Só que aquela nuvem de gás, ela deu origem a novas estrelas e a nuvem se dissipou. E aí você tem uma região com várias estrelas, tá? Então, essas estrelas, elas são todas irmãs, elas nasceram da mesma nuvem, tudo bem? Ok, vamos voltar. Aqui, deixa eu subir de novo para a gente voltar para a posição que a gente estava. Voltar mais um pouquinho. Aqui. Bom, então aqui nós temos a constelação de Touro. Então, o nosso caçador saiu para caçar o touro. Mas o caçador, quando ele sai para caçar, ele leva um animal para ajudar ele a caçar. Que animal é esse? Qual o melhor amigo do homem? O smartphone, né? Não, mentira, gente, é o cachorro, Então, o nosso caçador saiu para caçar e levou o seu cachorro para ajudar ele. E no caso aqui, voltando para o cinturão de Órion, descendo a gente tem o touro, subindo a gente tem o cão maior. Então aqui, olha, nós temos a constelação do cão maior. Olha aqui o nosso cachorrinho, que bonitinho. E a estrela alfa da constelação do cão maior é
Sirius, lembra lá do Harry Potter de novo? O padrinho dele, Sirius Black? Pois é, e o Sirius Black se transformava em quê? Em um cachorro, né? Então, Sirius é a estrela alfa da constelação do Cão Maior. E Sirius, gente, tem outra coisa bem legal. Ela é a estrela mais brilhante do nosso céu durante a noite, porque de dia é o Sol, né? E o Sol, todo mundo sabe que ele é uma estrela, e é a estrela mais próxima da gente e a única estrela do nosso sistema solar. Bom, então, depois do Sol, Sirius é a mais brilhante, tá? Mas apesar de ser a mais brilhante, ela não é a mais próxima da gente. Por quê? Porque não depende também, né? Depende não só da distância que ela está da gente, mas também do tamanho dela, da luminosidade dela, ok? Então, ela é uma estrela muito luminosa, então, apesar dela não ser a mais próxima, a gente vê ela como a mais brilhante, tá? Então, aqui nós temos o Cão Maior. Agora, fala para mim, gente, se a gente tem o Cão Maior, a gente tem o Cão Maior ainda, né? Não, mentira, a gente tem o Cão Menor. Então, aqui, olha, nós temos o Cão Menor, que são essas duas estrelinhas aqui. Olha só, isso aqui é o Cão Menor, gente. Aí você pode pensar num pincher. Ou então você pensa que o pobre do cachorro virou um cachorro quente. E aqui tem a salsicha, tá? E a estrela principal da constelação do Cão Menor é Procyon, tá? É a alfa do Cão Menor. Bom, nosso caçador estava caçando o touro, levou o Cão Maior e o Cão Menor para ajudar ele a caçar. E, gente, sempre que tem alguém fazendo alguma coisa, tem alguém olhando, né? Sempre tem um fofoqueiro de olho no que você está fazendo. E quem estava olhando o Orion caçar? Quem estava passando ali por perto? Os gêmeos. Se a gente pegar aqui, olha, Rigel e Betelgeuse, e a gente traçar uma reta aqui subindo, a gente vai chegar na constelação de Gêmeos. Aqui nós temos Pólux e a estrelinha ao lado dela é Castor. Elas são as principais estrelas da constelação de Gêmeos e o nome dos gêmeos, né? Um se chamava Pólux e o outro Castor, certo? Se vocês olharem, olha só, quem é mais brilhante, Pólux ou Castor? Castor é essa aqui, tá, gente? Qual das duas é a mais brilhante? Pólux é a mais brilhante, né? Então, ela deveria ser a alfa, certo? Certo. Mas ela não é alfa. O nosso amigo, quando foi catalogar as estrelas, ele se confundiu com relação ao brilho das duas e ele catalogou Pólux como sendo a beta e Castor como sendo a alfa. Então, Castor é a alfa da constelação de Gêmeos e Pólux é a beta. Uma coisa legal sobre Castor, gente, é que nessa região nós não temos apenas uma estrela. Quando a gente olha assim, ela está muito, muito, muito longe da gente, a gente vê um pontinho brilhante só. Mas se a gente chegasse bem pertinho dela, a gente veria que, na verdade, ali dentro nós temos 3 sistemas duplos. Então, são 3 pontos, onde cada um tem 2 estrelas, uma girando em volta da outra, certo? Então, aquela região do céu tem 6 estrelas e não uma, ok? Bom, então vocês veem que com um pouquinho aqui de tempo, a gente conseguiu falar de 5 constelações diferentes, certo? Bom, mas lembra que eu falei para vocês que as constelações foram criadas para determinar a época do ano, para poder passar uma história, uma coisa assim? Então, se a gente fosse pegar atualmente, assim, vamos pensar que hoje a gente não tem mais smartphone, não tem nada, a gente não tem como passar as nossas histórias para frente. E a gente precisaria olhar para o céu e colocar as histórias no céu para passar elas para a próxima geração. Como a gente faria isso? Tenta a gente olhar para o céu e imaginar uma constelação no céu. Aquele desenho que você forma, você pensar como ele reflete o seu cotidiano e qual informação importante do seu cotidiano você poderia passar para as próximas gerações. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Bom, se a gente fosse fazer isso hoje, assim, hoje mesmo, o que a gente poderia pensar? Por exemplo, a gente pode pegar aqui, olha, o nosso caçador. Bom, quase ninguém caça hoje em dia, né? Caçar está muito fora de moda. Então, a gente pode dizer que ele é um youtuber, certo?
Então, aqui nós temos o nosso youtuber. A gente pode dizer que ele veio do Piauí. E ele é muito famoso, tá? Ele é um comediante. E aí, o nosso youtuber saiu para fazer uma live. E aí, enquanto ele estava saindo para fazer uma live, a esposa dele, que está aqui a esposa dele, ela saiu com um amigo que parece com a Maria Bethânia. E aí, enquanto eles saíram, o nosso youtuber acabou a sua live e voltou para casa. Só que quando ele voltou para casa, ele descobriu que a esposa dele e o amigo que parecia com a Maria Bethânia estavam juntos. E eles queriam ficar juntos, mas ela era casada, né? Então, o que eles fizeram? Eles resolveram lançar uma maldição no nosso youtuber e transformaram ele num touro. E assim ele se transformou num animal e os dois puderam ficar juntos. Olha! Então, gente, brincadeiras à parte, a gente consegue criar historinhas e conseguir colocar elas no céu, certo? Bom, agora, gente, bota nos comentários aí qual nome vocês dariam para o nosso amigo aqui de Gêmeos, que parece com a Maria Bethânia. Escreve aí pra gente qual nome você daria para ele. Bom, então aqui a gente tem um pedacinho do céu. A gente viu um pouquinho sobre essas constelações. E, gente, uma coisa legal sobre a questão de orientação, a nossa constelação aqui do Órion, se a gente pegar, olha, eu posso colocar os desenhos para vocês verem melhor, olha só. Aqui o caçador, o touro, cão maior, cão menor, e aqui a constelação de Gêmeos. A constelação de Órion, ela passa mais ou menos na linha leste-oeste. Então, a gente sempre vai ter aqui a cabeça do Órion virada para o norte e as pernas dele viradas para o sul, ok? Então, ela serve mais ou menos como um ponto de referência com relação aos pontos cardeais. É claro que ela não vai apontar exatamente para o ponto cardeal norte e o sul, tá? É mais uma questão de referência com relação à região. Se a gente quiser realmente saber um ponto de referência exato, a gente pode procurar o Cruzeiro do Sul. Então, olha aqui, a gente está no oeste, eu vou rodar o meu céu e a gente vai lá para o sul. Chegamos no sul. Chegamos no sul. Aqui a gente tem, olha só. Lembra lá que a gente viu lá atrás a constelação do Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul, olha, tá aqui. Essa aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul. Aqui nós temos a estrela Acrux, que é a alfa do Cruzeiro do Sul. E aqui a Gacrux, certo? Bom, mas Bruna, como é que eu sei que esse é o Cruzeiro do Sul? Vamos dar um zoom nele aqui para a gente poder enxergar ele mais de pertinho, tá? Como é que eu sei que esse é o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul é a única cruz no céu onde eu tenho uma estrelinha aqui nessa região. E essa estrelinha, gente, ela é conhecida como intrusa ou intrometida. Por quê? Porque é a única cruz no céu onde eu tenho essa estrelinha e ela não faz parte do desenho da cruz, né? Mas ela faz parte da constelação da cruz. Então, a gente diz que ela se intrometeu ali na constelação do Cruzeiro do Sul. Lá no planetário, a gente deu um outro apelido para ela. A gente chama ela de sogra. Não sei por quê, gente. Eu amo minha sogra, tá? Sogrinha, ó, te amo. Mas é um apelidinho que ela recebeu. E por que Cruzeiro do Sul? Lembra que a gente falou que ele ajuda a gente na orientação? Como é que a gente faz? A gente pega, olha, aqui o lado maior da cruz e prolonga ele. E aí ele vai dar lá no sul, né? Mais ou menos. Porque pensa só, se eu só prolongar ele, ele vai estar apontando para cá, certo? Ó, mas o sul está aqui, mas está apontando para cá. E aí, se eu pegar aqui, olha, o tempo, e eu passar as horas, ele vai girar. Agora, ele está apontando para cá. Opa, meu sul já mudou de lugar. E se eu continuar passando as horas... Ih, o sol nasceu. Peraí, deixa eu tirar a atmosfera. Se eu continuar passando as horas, agora o sul está aqui. Eu não tenho como fazer o sul mudando de lugar o tempo inteiro, né? Os pontos cardeais, eles são muito bem definidos. Então, o que eu faço? Eu vou pegar, olha só, o lado maior da cruz e eu vou prolongar ele 4 vezes e meia. Em que direção, Bruna? Pensa que aqui, ó, é uma setinha de mouse. Ó. Aqui é a setinha e aqui é o rabinho do mouse. Então, ele está apontando nessa direção, certo? Sempre apontando para o chão. Então, eu vou pegar e vou prolongar esse braço aqui
4 vezes e meia. Então, eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4 e meia. E aqui, olha, nesse ponto, eu tenho o Polo Celeste Sul. Que é isso, Bruna? Imagina que eu tenho a minha Terra. A Terra tem um eixo, né? O nosso eixo imaginário. Agora, imagina que esse eixo está furando o céu, certo? Ele está furando o céu nesse ponto. Claro, do lado sul, tá? Então, ele fura o céu nesse ponto. Então, todo o céu vai girar em torno desse ponto, ok? Então, esse é o Polo Celeste Sul. Achei o Polo Celeste Sul, eu vou traçar uma reta para o chão. E aí, eu chego no ponto cardial sul, certo? Bom, se a gente pegar e colocar aqui a grade, a gente consegue ver isso, ó. 4 vezes e meia vai dar aqui, olha, vocês vão ver que eu calculei um pouquinho errado, mas foi quase lá. É esse pontinho aqui e todo o céu vai girar em torno desse ponto. Mas, Bruna, o ponto vai ser sempre assim, tão pertinho do chão? Não. Por quê? Ele só está pertinho do chão porque olha onde é que está a minha localização. A minha localização está lá em Belém. Como está em Belém, eu estou quase próximo ali da linha do Equador. Então, por isso, o meu ponto celeste sul está tão próximo do meu ponto cardial sul, ok? Quanto mais você se move assim, com relação à latitude, maior vai ser a altura aqui, quanto mais ao sul você vai, certo? Quanto mais ao norte você vai, acima da linha do Equador, esse ponto ele vai estar abaixo do chão, então você não consegue mais ver ele. Em compensação, do outro lado, o norte vai subir, o Polo Celeste Norte vai subir, certo? Então, se a gente pegar aqui, olha, e acelerar o tempo, a gente vai ver que todo o nosso céu vai girar em torno desse ponto, ok? E assim, nós temos um movimento de toda a nossa abóbora celeste. E isso se dá de acordo com o movimento de rotação da Terra. Tá bom, gente? Bom, a gente já viu um bocado sobre as estrelas, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os planetas. Bom, tá um boom no momento sobre os planetas, né? Tem um monte de coisa sendo falada sobre os planetas. Então, a gente vai colocar... Só um instantinho. Vamos pesquisar aqui um primeiro planeta. Vamos para o planeta que está mais em alta no momento, né? Vamos lá para Vênus. Deixa eu tirar aqui as linhas das constelações. Está aqui Vênus. Vocês podem ver que Vênus está bem pertinho do Sol, né? Bom, Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra. Então, a gente sempre vai ver ele ou aparecendo um pouquinho depois que o Sol se pôs, ou ele aparecendo um pouquinho antes do Sol nascer, nascendo um pouquinho antes do Sol nascer, certo? Então, ele sempre vai estar ali próximo ao Sol, porque ele está mais próximo ao Sol do que a Terra. Em compensação, Mercúrio está mais próximo do Sol ainda. Então, gente, é muito difícil ver Mercúrio no céu. Eu acho que eu consegui ver Mercúrio no céu 2 vezes na minha vida, e foi 5 e pouca da manhã, porque eu virei à noite fazendo observação do céu, tá? Então, é bem difícil. Bom, tá lá Vênus. Vamos agora dar um zoom lá em Vênus. E vamos ver como está Vênus hoje. Bom, tá aqui o nosso planeta Vênus. Bom, vocês vão ver que Vênus, gente... Opa! Vênus fugiu. Volta, Vênus. Vocês vão ver que Vênus... a gente não consegue ver muita coisa sobre ele, né? Parece que é muita nuvem, é uma coisa assim meio turva. Então, eu vou voltar lá na outra apresentação para a gente poder ver um pouco mais sobre ele. Vamos voltar aqui. Voltamos. Bom, se a gente for ver um pouquinho sobre Vênus, a gente vai ver, por exemplo, que ele é um planeta que não tem luas. Ele é um planeta que está mais próximo do Sol do que a Terra. E ele tem uma atmosfera muito, muito, muito densa. A atmosfera dele é muito grossa. Então, isso causa um efeito estufa muito grande, tá, gente? A pressão atmosférica dele é 92 vezes a pressão atmosférica da Terra. O que mais a gente pode ver sobre Vênus? Vamos ver? Bom, Bruna, por que o Vênus está em forma de meia-lua? Vocês estão vendo que tem um pedaço de Vênus aqui, olha, que está
escuro, assim como a gente vê a Lua em fase, é como se Vênus estivesse em fase, né? Bom, por que isso acontece? Se a gente colocar aqui, olha, o nosso sisteminha solar, bom, parte dele pelo menos, a gente consegue ver, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, certo? Vênus, ele é iluminado pelo Sol. Só que só metade dele é iluminado pelo Sol. Só que como ele está mais próximo do Sol do que a Terra, a parte iluminada que a gente consegue ver não é sempre 100%. Então, às vezes, a gente vê só um pedaço dele iluminado e um pedaço escuro. Por isso que a gente tem aquela imagem que a gente viu na foto anterior, tá, gente? Então, Vênus, ele não está sempre desse jeito. Tem época que a gente vê ele totalmente iluminado, tem época que a gente vê ele totalmente escuro. Então, isso varia bastante, ok? Bom, em compensação, planetas que estão depois da Terra, a gente vai ver eles iluminados, né? Que é o caso aqui de Marte. Olha só, Marte, como ele está depois da Terra, a Terra sempre vai ver ele iluminado, certo? Então, a gente sempre vê Marte bonitão aqui desse jeito, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo. Essa aqui é uma foto que foi tirada do solo de Vênus, gente. Olha que lugar bonito, né? Cheio de jardim, muitas plantas, muita vida. Não, Vênus, na verdade, é um deserto cheio de pedras. É uma coisa, assim, bem triste, assim, né? Bem... Bom, na época da Guerra Fria, foram feitas muitas missões para Vênus, tá, gente? Foram as missões Venera. Mas um pouco depois. As missões Venera, elas tinham o objetivo de estudar Vênus. Estudar o planeta, tanto orbitando em torno dele, como chegar até o solo e estudar o solo dele. Então, aqui foi uma foto que foi tirada da Venera 13. Isso aqui é um pedacinho dela. Essa sonda, ela só durou 2 horas e, se não me engano, 7 minutos. Porque ela foi destruída pela atmosfera de Vênus. Então, você tem uma pressão atmosférica muito grande, os componentes dela simplesmente pararam de funcionar, tá? Tadinha. Então, depois disso, a gente tem visto muito ultimamente sobre a questão de vida em Vênus, né? Bom, na verdade, não foi encontrada vida em Vênus, tá, gente? Vida propriamente dita não foi encontrada em Vênus. O que foi encontrado foi fosfina. O que é a fosfina? Fosfina é um composto que é liberado aqui na Terra por compostos vivos. Então, você tem micróbios que liberam fosfina. Na Terra, a gente só conhece esse meio de liberação de fosfina. Bom, em Vênus acontece a mesma coisa? Não sabemos. Pode ser que fora da Terra a fosfina ela seja criada de uma outra forma, tá, gente? Então, isso é uma coisa que ainda está em aberto. A fosfina ela foi encontrada, não foi nem no solo, não foi nem nesse solo rochoso aqui de Vênus, não. Foi, na verdade, nas nuvens, onde você tem uma pressão atmosférica bem menor, porque está bem mais alto, né? E uma temperatura também bem mais amena, porque Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Ele é muito, muito, muito quente. A temperatura média de Vênus é de cerca de 400 graus Celsius. É muito quente, gente. Então, nas nuvens, onde você tem uma temperatura média de cerca de 25 graus, uma temperatura bem mais amena, é onde foi encontrada a fosfina, tá? Mas ainda não foi feita nenhuma missão para chegar até lá, para poder estudar melhor. Então, isso é uma coisa que ainda vai demorar um tempo para ser desenrolada, para a gente poder ter uma resposta mais exata do que está acontecendo. Uma coisa bem legal é que Vênus também tem vulcões ativos. O que é isso, Bruna? E daí que Vênus tem vulcões? Gente, Vênus foi o primeiro planeta encontrado, e até o momento único, além da Terra, a ter um núcleo ativo. Lembra das camadinhas da Terra? A gente tem crosta, manto e núcleo? Então, o nosso núcleo ele é ativo. Tanto que nós temos vulcões. Esses vulcões liberam magma lá do núcleo e tal, aquela coisa toda. Bom, foi encontrado esse ano, início desse ano, sinais de atividades vulcânicas lá em Vênus, tá? Legal, né? Bom, outra coisinha interessante é que Vênus, lembra que eu falei que a atmosfera dele é muito grossa? Muito, muito, muito grossa? Bom, ele tem muitas nuvens. Então, aqui nós temos, na minha direita, na direita de vocês também,
a imagem de Vênus com nuvens e na esquerda a imagem de Vênus sem nuvens. Mas por quê, Bruna? Era um dia de sol que não tinha nuvens? Não, é uma imagem de radar, tá, gente? Vênus tem nuvem o tempo todo, tá bom? É claro que essas nuvens, elas se movem e tudo mais, mas ele tá sempre nublado. Bom, além disso, o que mais a gente pode ver? Nós podemos ver como Vênus é visto aqui da Terra. Aqui, olha, um ponto bem brilhante. Vocês podem ver, olha, que o Sol ou está nascendo ou está se pondo. E aqui a gente tem Vênus bem brilhante no céu. Vênus é um ponto muito brilhante no céu. E por isso ele é conhecido como estrela d'alva, apesar de não ser uma estrela, ser um planeta. Ele também recebe o nome de estrela da manhã, entre outras coisas, tá? Bom, depois de Vênus, nós vamos ver que Vênus e a Terra têm um tamanho muito parecido, tá? E ele é conhecido mais ou menos como irmão gêmeo da Terra. Só que a Terra é o gêmeo bom e Vênus é o gêmeo mau, que tem uma temperatura absurda, uma pressão catastrófica e é muito difícil viver lá. Bom, a Terra é um pouquinho maior do que Vênus. Tem 12.742 quilômetros de diâmetro de uma ponta a outra, enquanto Vênus tem 12.104, ok? Bom, depois de Vênus, nós vamos para Marte. Marte tem umas coisas muito legais também, gente. Marte é o planeta vermelho. Como a gente viu antes, ele fica depois da Terra, certo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Ele é um planeta um pouco menor do que o nosso, tá? Bem menor, inclusive. E é um planeta rochoso. Vai ser o último planeta rochoso. E vocês estão vendo aqui embaixo uma parte branquinha? Isso é gelo. Marte tem calotas polares. Ele tem gelo nos polos, ok? A Bruna, é pouco gelo? Não, gente, é muito gelo. Se a gente conseguisse derreter o gelo de Marte, ele cobriria o planeta mais ou menos com 100 metros de profundidade de água, tá? É bastante água, ok? Além disso, Marte antigamente tinha oceanos. A gente já encontrou indícios de que Marte tinha muita água em estado líquido, sendo que essa água ela evaporou. Por quê? A atmosfera de Marte ela é muito fininha, então ela não consegue reter muita coisa, tá? Então a água de Marte evaporou. Bom, o que mais nós temos sobre Marte? Marte tem 2 luas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A temperatura mínima de Marte, menos 173 graus, gente. Mas isso é lá nos polos, tá? Onde você tem menos incidência de luz solar. E a temperatura máxima, 35 graus, verãozão em Marte. Quase Rio de Janeiro, só que não. Então, tá, vamos lá. Vamos ver o que mais a gente sabe sobre Marte. Bom, Marte tem o Monte Olimpo. O Monte Olimpo é onde vivem os deuses, né? Na verdade, gente, Monte Olimpo de Marte é um vulcão. É o maior vulcão do sistema solar. Marte é cheio de espinha. E essas espinhas são vulcões, mas vulcões inativos, tá? Então, o núcleo dele já foi ativo, hoje em dia não é mais. Então, aqui, olha, nós temos a imagem do Monte Olimpo, o maior vulcão do sistema solar, que tem 550 quilômetros de diâmetro e 22 quilômetros de altura, gente. Marte é muito maior do que o Monte Everest. E aí você pensa que a Terra é muito maior do que Marte. E o monte mais alto de Marte, da Terra, é bem menor do que o maior vulcão de Marte. Curioso, né? Bom, só passando próximo. Gente, poeira em Marte. Marte tem o que a gente chama de tempestades de areia, tempestades de poeira. Quando essas tempestades acontecem, olha só, a gente tem a imagem aqui da direita, que é o planeta com tempestade. Vocês veem que a gente não consegue ver praticamente nada do planeta. E na esquerda, nós temos o planeta sem tempestades, onde a gente consegue ter uma noção ali da superfície do planeta. Então, direita com tempestade, esquerda sem tempestade, tá? Seguindo, nós temos as missões para Marte. Essas missões já foram realizadas, tá, gente? Esses são rovers, são carrinhos que foram enviados lá para Marte. Então, aí nós temos 3 deles. O mais recente aqui da foto é o Curiosity, que foi enviado para Marte. Se eu não me engano, foi em novembro de 2011 que ele saiu daqui da Terra, chegou em Marte em agosto de 2012
e ele está lá até hoje. Vocês podem ver que ele é muito pequenininho, né? Olha o tamanho dele, ele é quase o tamanho de um carro de passeio. E o Curiosity, gente, é o nome dele. Ele é um robozinho muito fofo. Ele tira várias fotos em Marte, faz pesquisa, manda os dados para a gente. E ele tira, inclusive, selfies dele, para a gente poder saber como é que ele tá, né? Se ele tá em boas condições. E canta parabéns para ele todo ano quando ele faz aniversário, tadinho, né? Meio forever alone, né? Mas é a vida. Seguindo, nós temos as luas de Marte. Aqui nós temos Phobos e Deimos, que são as duas luas de Marte. Como são luas bem pequenas, vocês podem ver que elas não têm um formato muito redondinho, tá, gente? Elas não são muito redondas. Seguindo. Júpiter, gente. Júpiter vai ser o maior planeta do sistema solar, certo? O maior de todos os planetas do sistema solar. E ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que dentro dele, se a gente abrisse ele como se fosse um pote e enchesse ele de terras como se fossem bolinhas, caberiam cerca de 1.300 terras dentro de Júpiter. Grande pra caramba, né? Bom, então seria ótimo, né? Pensa. Todo mundo sai daqui, a gente vai lá para Júpiter, todo mundo vai ter a sua fazenda, o seu feudo particular, e todo mundo vive bem, numa boa, né? Na fortuna, tranquilo. Mas não dá para a gente morar lá em Júpiter, né? Por quê? Para começar, Júpiter não tem chão, né, gente? Ele é um planeta gasoso, então ele não tem chão, já babou nosso plano de morar em Júpiter. Segundo, bom, a gente não tem oxigênio para respirar, né? Então isso complica mais um pouquinho a nossa vida lá em Júpiter. Bom, gente, Júpiter, na verdade, é um planeta gasoso muito grande. E por ser muito grande, ele tem... Não por ser muito grande, né? Mas ele tem muita massa. Então, ele atrai muita coisa para ele, certo? Por atrair muita coisa, ele tem 79 luas. Ele tem muita lua para dedéu. E, além disso, ele tem anéis. São anéis bem fininhos. Mas, Bruna, Saturno não é o único planeta que tem anéis? Negativo. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 planetas gasosos do sistema solar possuem anéis, tá, gente? Mas os de Saturno, eles são muito maiores, muito mais famosos, porque eles são bem mais visíveis para a gente aqui da Terra, ok? Bom, o que mais a gente pode ver sobre Júpiter? Júpiter tem um olhinho, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês aqui atrás, vamos voltar, olha aqui, ó. Aqui nós temos, olha, o olho de Júpiter. O olho de Júpiter é uma tempestade que acontece em Júpiter há mais de 400 anos, esse é o nosso tempo de registro. E dentro dessa tempestade, gente, cabem mais de 2 planetas Terra, tá? Bom, é claro que ela está mudando de tamanho constantemente, mas ela é muito, muito, muito grande, ok? Além disso, lá em Júpiter, nós mandamos para Júpiter uma missão, que foi a Juno, que foi mandada em 2011. Ela chegou em Júpiter em 2016 e ela vai funcionar até o ano que vem, ok? Bom, e é uma missão da NASA. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre uma lua de Júpiter. Essa, gente, é a Europa. Europa é uma das luas de Júpiter, uma das 79, né? E Europa é uma lua muito legal. Por quê? Ela é uma lua coberta por gelo. Como assim, Bruna? Gelo. E o mais legal é que debaixo desse gelo tem água, água líquida. Olha que legal. Se a gente olhar aqui, olha, a camada de gelo, ela funciona como um isolante térmico. Então, ela impede que a água debaixo do gelo congele. Então, tem água líquida embaixo dessa crosta de gelo. É a mesma coisa que acontece nos lagos, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Mas quando a gente vê aqueles filmes lá, norte-americanos e tal, europeus, então a gente vê muitos lagos congelados. E embaixo do lago, embaixo do gelo, nós temos água líquida. Mas, gente, onde tem água pode ter o quê? Vida, né? Bom, uma das possibilidades de vida dentro do nosso sistema solar é lá em Europa. Então, existem missões sendo planejadas para irem até a Europa e estudar essa lua. E vocês estão vendo que ela é toda rachada? Por que ela é rachada? É porque ela está velha, está com verruga? Por que ela está rachada? Na verdade, ela está rachada devido ao campo gravitacional de Júpiter. A gravidade de Júpiter, ela é tão forte, ele é um planeta muito grande, né? Então, por efeito de maré,
Júpiter está atraindo a Lua está atraindo Júpiter, e quando Júpiter atrai a Lua, sabe quando a nossa maré sobe e desce aqui na Terra por causa da nossa Lua? É a mesma coisa que acontece em Europa. A maré que acontece lá devido a Júpiter faz com que o gelo ele rache, então ele fica todo rachadinho devido ao efeito de maré de Júpiter, ok? Bom, eu falei para vocês que lá tem muita água, né, gente? Europa tem mais água do que a Terra, olha só. Essa aqui é toda a água do planeta Terra e essa aqui é a água de Europa. E olha o tamanho de Europa e o tamanho da Terra. Curioso, né? Bom, se a gente for agora para o nosso próximo planeta, nós chegamos a Saturno. Saturno vai ser o nosso planeta com anéis lindos, bonitos, famosos. Bom, gente, Saturno é um planeta gasoso, muito grande, é o segundo maior planeta, ele só perde para Júpiter. E atualmente, bom, não tão atualmente assim, mas encontramos mais luas em Saturno. Então, Saturno hoje tem registradas 82 luas, ele tem mais luas conhecidas do que Júpiter, tá? Uma coisa importante é que esse número de luas, ele muda de tempos em tempos, porque a gente consegue equipamentos mais aprimorados, então a gente olha para um pontinho que a gente não tinha olhado antes, a luz do sol bate no ângulo que não tinha sido observado antes, e aí você encontra novas luas, tá bom? E de tempos em tempos também, um pedacinho dos anéis se solta e acaba formando uma lua, tá bom, gente? Bom, sobre os anéis de Saturno, olha só, eles não são uma coisa sólida ali, fixa. Eles são fragmentos de rocha com muito gelo, tá? Muito gelo. Então, esse gelo, ele, quando a luz do sol bate nele, ele reflete a luz do sol pra gente, e isso faz ele brilhar pra gente. Então, a gente consegue observar ele no telescópio, mesmo Saturno estando tão distante, ok? Bom, então Saturno, os anéis dele têm 114 mil, mais ou menos, quilômetros de diâmetro, de largura, e 22 metros de espessura. Então, cima a baixo, várias pedrinhas de tamanhos diferentes, e assim nós temos os anéis de Saturno. Saturno, gente, como eu falei para vocês, tem muitas luas, e ele tem uma lua muito interessante também, que se chama Titã. Titã é uma lua gigantesca, e ela tem uma coisa muito legal, que são lagos, né, de hidrocarbonetos. Bom, hidrocarbonetos, pessoal da aula de química, né, são compostos orgânicos. E quem é feito de matéria orgânica? Seres vivos. Então, existe uma possibilidade também de existir vida lá em Titã, nessa lua de Saturno. Então, é mais uma missãozinha para ser enviada à procura de vida no nosso sistema solar. Mas, por enquanto, a gente só encontrou vida aqui na Terra, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso planeta, porque é a única casa que a gente tem até o momento. Bom, gente, então vamos voltar lá para o nosso estelário. Opa! Voltando aqui para o estelário, a gente então vai rever um pouquinho do que a gente viu até agora. Olha, vamos passar aqui. Só um instantinho. Opa! Gente, o Estelário é um software gratuito, tá? Vocês podem baixar estelário.org.br e brincar um pouquinho com ele. Ele é bem legal para vocês poderem estudar o céu. Bom, então aqui nós temos a nossa constelação, olha, do Cruzeiro do Sul, que a gente tinha visto antes, que vai estar sempre aqui próximo ao sul. Se a gente rodar um pouquinho o céu e voltar um pouquinho aqui as horas, que já está bem tarde, né? Já passou bastante tempo. Vamos voltar aqui um pouquinho de tempo. A gente chega nas constelações que a gente tinha visto lá, a nossa historinha. Então, aqui a gente tem o Órion, o Touro, Cão Maior, Cão Menor e a constelação de Gêmeos. Lembra que eu falei lá que o Órion é a constelação do verão? Oposto ao Órion, nós temos a constelação do inverno, né? E quem é essa constelação? Eu falei para vocês, lembram? É a constelação de Escorpião.
Bom, a gente está numa estação ali próxima, passando para a primavera. Então, se der para vocês observarem o céu, vocês ainda vão conseguir ver Escorpião no céu, que é uma constelação bem bonita. Na mitologia de Órion, Órion era um semideus, filho de Poseidon, aquela coisa toda, e ele foi morto pelo Escorpião. Então, os dois foram colocados no céu de forma que eles ficam o tempo inteiro correndo um atrás do outro, à medida que a Terra gira. É como se eles estivessem procurando briga o tempo inteiro, dois encrenqueiros, né? E aí a história diz que Órion foi picado no ombro pelo Escorpião. Então aqui nós temos a estrela Betelgeuse, que é a nossa gigante vermelha, ela é uma estrela avermelhada, tá? E se a gente for lá para o outro lado, oposto ao Órion, nós vamos ver... Opa, passei demais. Aqui. Nós vamos ver a constelação de Escorpião. Então aqui, olha, nós temos o nosso Escorpião. E a estrela principal da constelação de Escorpião é Antares. Antares é o coração do Escorpião, tá, gente? E como é que o Escorpião morreu para parar no céu, Bruna? Ele foi atingido por uma flecha lançada por Sagitário, olha só. Sagitário lançou uma flecha bem no coração do Escorpião e matou ele, porque Sagitário era amigo de Órion, tá, gente? E assim a gente vai levando as historinhas e rodando todo o nosso céu. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz em responder suas perguntas. E eu vou colocar aqui para vocês, olha, os contatos da OBA. Bom, se você é professor, gostou dessa live, quer marcar uma sessão só para os seus alunos, aqui nós temos o e-mail do planetário, olha, obadeolhonocéu@gmail.com. Opa, não, isso aqui? .com.br. Entra não é .br não, tá, gente? @gmail.com, tá? Tira o BR. Manda um e-mail pra gente, faz a solicitação do planetário virtual. A gente vai mandar uma fichinha de cadastro para vocês. Vocês vão preencher e a gente vai marcar a sessão para sua turma. Ah, mas Bruna, minha escola tem 30 turmas. Não tem problema, a gente marca para todo mundo, tá bom? Aqui nós temos também, gente, os contatos da OBA. Então, curte aqui o nosso canal, dá o seu like no vídeo se você gostou. Curte as nossas redes sociais, acompanha a gente. No dia 12 e 13 de novembro, nós vamos ter a prova da OBA, que esse ano será online, então não percam, tá bom? Professores, vão atrás da prova para poder inscrever os seus alunos, para que eles possam realizar a provinha da OBA. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui. A nossa ideia é sempre fazer divulgação da astronomia e da ciência, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live e tchau, tchau!